Boa noite, povo de Deus, graça e paz. É com alegria que nós estamos aqui, estamos novamente em família, eu, a minha esposa, a presbítera Cileuza, a minha filha Ana Beatrice e o meu pai Antoniel. Estamos aqui representando a família de Deus, representando também a família presbiteriana independente do Brasil, em particular IPI Feira de Santana, os nossos campos de Serrinha e Capela do Alto Alegre. Mas também se estende como representação do corpo visível de Cristo na terra, a igreja, também a todas as outras denominações, irmãos, irmãs, e a você também, que ainda não tomou a decisão por Cristo, mas que nos acompanha nesta plataforma, que esse evangelho chegue agora para você, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, e eu convido minha filha Ana Beatrice, que peça ao Senhor que receba esse culto e nos abençoe. Deus, eu te peço, Pai, obrigado por estarmos aqui. Amém, Deus. Nós entregamos este culto nas tuas mãos. Amém. Verdade, Deus. Recebe este culto É verdade, Pai. e dê para todas as pessoas que estão precisando nesta noite. Verdade. Amém, Jesus. Obrigado por estarmos aqui vivos, fazendo Amém, esse culto. Jesus. Para o Senhor e para todos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Nós vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o seu nome. Declare. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos, Senhor, a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Glória a Deus. Nós vamos neste momento louvar ao Senhor, consagrar o fruto do nosso trabalho. Nós vamos estar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu convido você que é servo do Senhor, você que é de fato temente ao Senhor, membro, congregado, novo decidido, homens e mulheres de boa vontade, tocados pelo Espírito de Deus, que entende a importância de ofertar e dizimar para o avanço da obra de Deus na terra, que tem um coração generoso, aberto para esse momento de adoração e que compreende biblicamente. Então, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que nos acompanha e que não está acostumado, familiarizado com dízimo e oferta, ou até mesmo por conta de escândalos, tem receio, restrições e não tem paz no coração nesse momento, fique à vontade, tá? Mas aquele que já entende o que estamos fazendo e que está com o coração aberto, consagre. Eu convido a tomar parte conosco nessa obra e ser cooperador e parceiro de Deus nessa obra através do nosso ministério. Consagremos, feche teus olhos. Deus eterno, nós te louvamos, porque entendemos que o ouro e a prata, como diz o profeta Ageu, capítulo 2,
Deus, tu disseste através da boca do profeta: minha é a prata, meu é o ouro. Como tu usaste o sábio, Pai, em Provérbios 3, dizendo então: trazei as primícias de toda a tua renda, da tua fazenda, dos teus negócios, e consagrai ao Senhor. Consagramos a ti, ó Deus, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Porque se temos vida, entendemos que vem de ti. Se temos família, negócios, se temos então lá, enfim, tudo que temos, tudo que somos, o que haveremos de ter e ser, cremos, não é coisa do acaso, vem do propósito, da soberania, da tua bênção sobre a nossa vida. Porque reconhecemos que somos frutos do teu amor e consagramos a ti a nossa existência, o fruto do nosso trabalho. Abençoa a despensa do teu povo, abençoa a mesa do teu povo, abençoa, Pai, este filho, esta filha, independente da denominação, ou se já tomou uma decisão por Cristo ou não, abençoa. Se há alguém desempregado, abre portas. Senhor, estamos consagrando dízimos e ofertas, mas aqueles que não estão preparados, aqueles que não têm condição neste momento, porque estão desempregados, abre portas de emprego. Porque estão muitas vezes até enfermos, Senhor, e aí não tem como trabalhar. Enfim, seja qual for a necessidade, se é enfermidade, repreende agora em nome de Jesus e libera a cura. Socorre esse filho, essa filha. Se é desemprego, abre porta, ó Deus, de emprego aos teus filhos, que apresenta, Pai, o fruto do seu trabalho. Abençoa a sua rotina, abençoa a sua família, abençoa, Pai, as suas sementes e multiplica em nome de Jesus. Recebe no céu esse ato de consagração, esse ato, ó Pai, de louvor, de fé, de gratidão, esse ato de adoração a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos neste momento adorar o nosso Deus com a palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João 3, versículo 16. João 3,16. Hoje o culto de louvor e adoração, o culto dominical com Santa Ceia do Senhor. Desta forma, eu convido você para abrir a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se possível, convide quem está junto com você aí na sua casa, onde você estiver, e vamos juntos. João 3,16 diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Palavra do Senhor. Eu convido nesse momento a presbítera Sileuza, que peça o Senhor para falar conosco através da palavra pregada. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te engrandecemos, Pai, porque nós reconhecemos que só há um único Deus, só há um único Salvador, que só há um único mediador, Senhor. Amém. Deus, e nesse momento nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Venha falar através do teu servo, Senhor. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. A porção que o Senhor reservou para nós. Amém, Deus. Nós queremos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, usa o teu filho. Amém. E que possamos sair nessa noite, Pai, com mais conhecimento da tua palavra, Sim. mais revigorados, Deus, Sim. e tendo a certeza que o Senhor está sempre conosco. Amém. Nós te louvamos e nós já te agradecemos pelo banquete espiritual. Aleluia, Em Deus. nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela diz em João 3,16: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos nesta noite para adorar e a adorar esse Deus que é digno. E nós queremos compartilhar, eu quero dividir com você nesta noite, eu quero compartilhar com todos nessa noite sobre o seguinte tema: amor incomparável. E nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós estamos diante de uma celebração importante. E precisamos falar sobre esse amor, sobre essa graça, sobre esse plano de Deus, sobre esse resgate de Deus. Amor incomparável. É verdade que nós encontramos em Isaías capítulo 53, e aí eu quero começar logo na nossa introdução com esse texto, para que a gente então sintonize e eu peço a tua atenção, que você volte o teu coração.
Isaías 53 diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Palavra do Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Amor incomparável. Que amor é esse? Como explicar tão grande amor? Como falar de tão excelente amor, tão nobre amor? A semelhança dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isto nós encontramos Gênesis 2, 16 e 17, Romanos 3, 23. A única sentença merecida a um criminoso é a condenação. Essa era a nossa condenação espiritual, era a nossa situação diante do Todo-Poderoso. Rebeldes, criminosos com relação à lei de Deus. Mas a palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Ou seja, mesmo estando nós em estado de rebeldia. Eu não sei como você escuta essa palavra nesse momento, eu não sei como você recebe nesse momento essa palavra, mas não desista não. Não desliga o celular, nem a sua TV, nem o aparelho que você está usando para receber essa palavra. Eu quero dizer que esse amor incomparável, ele não esperou que você decidisse primeiro, que eu decidisse primeiro, mas ele tomou a decisão soberana pela sua livre vontade e veio até nós. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o primeiro destaque que eu quero fazer nesta noite, com base em João 3,16, é que Deus amou o mundo.
Deus amou a humanidade, Deus amou a mim e a você. Não há palavras para definir esse amor sem reservas, esse amor sem fronteira, esse amor sem barreira e sem acepção de pessoas. Em Romanos 3, de 10 a 11, a palavra diz assim: não há um justo sequer, não há quem pratique a justiça, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, todos se rebelaram, todos seguiram os caminhos do seu próprio coração. Toda a natureza humana, gemidores de parto, aguardando, junto com toda a humanidade, o dia da redenção. Romanos 3, 18 a 22. O pecado contaminou não apenas a raça humana, mas toda a obra da criação. E por conta disso há sinais de morte em toda parte. Há um clamor pela vida, há um clamor pela paz, há um clamor pela justiça, e cada vez mais se distancia da raça humana, porque em nós não há perfeição, porque em nós não há bondade por nós mesmos. A bondade vem de Deus, porque em nós não há justiça no ser humano em si. Por conta do pecado, há egoísmo, indiferença, avareza, ganância. Sim, egoísmo. Mas em Deus há empatia, em Deus há graça, em Deus há perdão, em Deus há amor, em Deus há salvação. Por isso, nesta noite eu convido você que continue recebendo essa porção de Deus. Como diz Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade, o erro, o pecado de todos nós. E aí eu quero fazer o segundo destaque ainda em João 3,16. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu único Filho gerado. Ele não foi criado, ele foi gerado, porque aquilo que é criado é criatura, mas aquilo que é gerado vem da própria essência de Deus, ou seja, Deus sendo todo-poderoso, Deus sendo incomparável, Deus sendo santo, sendo eterno. Ele então, pela ação poderosa do seu Espírito, ele então assume a forma humana. Jesus é gerado no ventre de Maria e ele vem em resgate a nós no mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a recompensa pela escolha da rebeldia, do distanciamento de Deus, de seguir os seus próprios caminhos, os caminhos do coração. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É só um pouquinho, depois eu volto. Mais tarde, quem sabe, eu vou pensar nessa história de evangelho de Jesus. Estou muito jovem, tenho muita energia, tenho muito vigor e eu quero gastar tudo isso. Cuidado, porque o amanhã pertence a Deus, independente de ser mais jovem ou mais velho, mais idoso, mais experiente, não importa, ou meia idade. O que importa é entender que Deus veio em resgate da sua vida e da minha vida hoje. E então fica assim um destaque nesse segundo momento. Cristo assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz. Ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, Jesus se fez pecado. Deus assim quis, para que a justiça fosse aplicada a nós, para que nós fôssemos perdoados. Cristo então assumiu o nosso lugar. Segundo destaque, ainda nesse segundo momento, Cristo assumiu a minha cruz, a tua cruz. Ele se fez maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. Ele se fez maldição, ele morreu em uma cruz para salvar eu e você. Terceiro e último destaque, ou melhor, consideração em João 3,16, Deus amou o mundo, Deus amou tanto, que deu seu Filho unigênito. Deus amou, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, tenha vida eterna. Aleluia, Deus. Deus amou para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, tenha vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas a parte B, o destaque aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio te resgatar. Jesus veio pagar um preço impagável. Jesus veio pagar o preço do pecado. É a morte. Ninguém jamais venceu a morte. Jesus
dividiu a história antes e depois. Jesus venceu a morte. Ninguém jamais por si mesmo, humanamente falando, venceu o pecado. Não há perfeição na humanidade depois da queda. Jesus é o perfeito Adão, é o perfeito humano. Ele venceu o pecado. Não há poder em nós para vencer o inimigo das nossas almas, os nossos instintos e os nossos desejos pela nossa própria decisão e vontade livre. Mas Jesus venceu. E pela ação do Espírito Santo, nós também venceremos. Nós também podemos vencer. Nós podemos resistir e ser de fato alguém que tem discernimento, alguém que é pelo Espírito Santo convencido de que errou e precisa se arrepender e voltar-se para Deus. Cristo pagou na cruz a dívida que era contra nós. Cristo pagou na cruz a nossa dívida, aquilo que era contra nós. Colossenses 2, 14 e 15. Todo aquele que nele crê recebe vida eterna. João 3,16. Diante do exposto, vem à nossa mente a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E será salvo você. E você será instrumento também para toda a tua casa. Amém, Jesus. Considerações finais para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida como família e povo de Deus. Não tenha vergonha do que as pessoas vão pensar ou dizer. Não tenha vergonha de tomar a decisão por Cristo e dizer sim ao convite ao discipulado, ao convite para seguir a Cristo. Não tenha vergonha. Em Mateus 10, 32, 33, Jesus disse certa vez o seguinte: aquele que se envergonhar diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele que de fato me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Abra a tua boca e diga: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Receba Jesus, o teu resgate, o meu resgate, o resgate de todo aquele que crê, de que não há outro caminho para voltar à casa do Pai. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. A Bíblia diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então abra a tua boca, abra o teu coração, entrega a tua vida a Jesus. Nós vamos orar neste momento. Deus eterno, neste momento, Pai, quando esta pessoa ouviu a palavra, amor incomparável, amor inexplicável, revelado em Jesus. Deus é amor em resgate de todo aquele que crê. Pai, arranca o desespero de alma. Tira, Senhor, neste momento toda a incredulidade. Planta a fé salvadora. Recebe esse filho que diz assim, essa filha: Senhor, eu te recebo, eu te aceito nessa noite como meu Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Eu quero seguir a Ti, Jesus, como discípulo. Aleluia. Como Deus. discípula. E viver todos os dias da minha vida para teu louvor. Amém, Deus. Recebe, Pai, esta pessoa nesta noite. Derrama uma porção dobrada do Espírito Santo. Aleluia, Enche a sua Jesus. vida. Amém, E levanta Pai. para uma caminhada de discípulo, de aprendiz, de imitador do Mestre, para, Senhor, ser de fato na terra um instrumento teu. Ser uma bênção na vida das pessoas e de fato receber essa bênção maior, a salvação em Cristo Jesus. Diga assim: eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e agradeço a Deus pelo perdão dos pecados, pela minha salvação. Amém. Certo que Deus já falou conosco através da palavra pregada, nós vamos nesse momento ceiar. Nós vamos agradecer pelo pão e pelo vinho na mesa do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos pelo pão e pelo vinho. Te louvamos pela Santa Ceia. Ó Deus, que traz de uma forma, Pai, Senhor, representativa, de uma forma, Senhor Deus, Pai, a encenar, ó Deus, de uma forma, Pai, tão poderosa pela ação do Espírito Santo, presença real. Amém, Jesus. Nos traz a memória de que o pão e o vinho na mesa representa, na mesa do Senhor, representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação.
Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de tomar parte na tua mesa. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Após dar graças, o Senhor Jesus, ele tomou o pão, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. E todas as vezes que o comerdes, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de dar graça, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos. E todas as vezes que o beberdes, façam isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comemos deste pão e tomamos deste cálice na mesa do Senhor, anunciamos a sua morte vitoriosa, a morte do Cristo ressurreto, até o grande dia, quando ele virá buscar a sua igreja. A palavra nos ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois tome do pão, coma, tome do cálice e beba. Pois aquele que come e bebe, sem examinar a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja visível, sem examinar a comunhão com Cristo, a cabeça da igreja, come e bebe condenação. Nós vamos nesse momento confessar pecados. Eu convido a presbítera Sileuza que nos dirija a Deus nessa oração de confissão de pecados. Pai, nós mais uma vez te viemos te pedir, Senhor, que tu venha, Pai, ter misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Como família do Senhor, como comunidade de Cristo espalhada na face da terra. Deus, nós, como igreja tua, Senhor, nós viemos te clamar pelo teu perdão. Sara-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Deus. Deus, limpa os nossos corações. Deus, que possamos também perdoar aqueles que precisamos, Senhor, perdoar. Amém. Para que o nosso coração possa estar limpo diante de Ti. Deus, assim como Tu nos perdoaste, Senhor. Amém. Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Sim, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. E nós te agradecemos, crendo, Pai, que quando nós te pedimos, Senhor, Tu ouve, Tu joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém, Deus. E deles já não se lembra mais. Amém, Deus. Pai, obrigada pelo Teu Filho amado, Sim. que hoje nós podemos ter a convicção que os nossos corações, que os nossos pecados são perdoados. Amém, Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo de que Deus nos ouviu, e a palavra nos garante, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda condenação. Nós vamos agora tomar do pão, comer, tomar do cálice e beber. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice e nós vamos juntos. Eu vou estar servindo aqui, né, com a ajuda dos irmãos, e depois vamos cear juntos. Aguarde um pouquinho. Fica aí. Vamos cear juntos. Aguarda um pouquinho só pra gente cear juntos. Aguarda um pouquinho. Você vai segurar, aguardar um pouquinho que a gente vai cear juntos, tá bom? Nós temos um quinto cálice. Esse quinto cálice representa a nossa igreja, a igreja de Cristo, que no momento nós não podemos estar juntos fisicamente como comunidade, como corpo visível de Cristo na terra. Então estou aqui com minha família, são membros também da igreja,
de Cristo e da IPI Feira de Santana e assim todo o nosso campo. Mas também você, independente da sua denominação, e também as nossas ovelhas, irmãos e amigos. Esse quinto aqui representa você em plena comunhão e juntos vamos tomar parte, vamos comer do pão e vamos beber do cálice da mesa do Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei e fazei isto em memória de mim. Após cear, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino e seguiu para o Monte das Oliveiras. Assim nós vamos fazer nesta noite. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero nesse momento, com oração pastoral, orar pelas famílias, orar pela tua vida, orar por cura, repreendendo toda enfermidade, orar pela saúde física, emocional e espiritual. Então convido você a tomar parte conosco, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus eterno, nós ceiamos, nós confessamos pecados, nós entoamos, ó Deus, a música de adoração ao teu nome. Agora, Pai, como ministro teu, Pai,